Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Eu não sei quantos de vocês leram a Bíblia. E quando começando em Gênesis, a leitura, a narrativa, ela é como um filme de ação. Deus cria todas as coisas, Deus cria o homem, a mulher, o homem peca, o homem é expulso do paraíso, os primeiros filhos que Adão e Eva têm, depois da queda, 2 deles se envolvem numa tragédia, e vem o dilúvio, Noé, Deus vai destruir a terra, salva Noé com a sua família, Babel, e aí vai. Vem o povo, Jacó, Abraão, Jacó, Isaac, José vai para o Egito, vendido como escravo, fica preso, é levado a governador de todo o Egito. É uma narrativa de muita ação. Mas quando chegamos no livro de Levítico, parece que a ação dá uma parada. Parece não, dá uma parada. O livro de Levítico é o terceiro livro do chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E ele não é um livro com muitas ações, ou com muita ação. Porque é um livro que contém as leis e os mandamentos que Deus mandou Moisés dar ao povo de Israel, especialmente relacionado ao culto, como deveriam cultuar a Deus, os sacrifícios que deveriam ser feitos pelo povo na apresentação das suas oferendas, das suas ofertas a Deus, como é que deveria ser, do que deveria ser, como deveria ser feito, e também do ofício dos sacerdotes, como é que os sacerdotes deveriam oficiar o culto, a adoração, enfim. A lição principal do livro de Levítico é que o Deus do povo de Israel é santo. Deus diz: eu sou santo, eu quero que vocês sejam santos. Mas ao longo de toda a narrativa do livro, com todas as prescrições que Deus vai dando a respeito de como eles deveriam proceder quanto ao trato do sagrado e com as coisas sagradas e consagradas ao Senhor, nós vamos vendo Deus se revelando ao homem como santo. Ser santo, só quem sabe vai falar bem forte. O que significa? Ser separado e exclusivo para Deus. A palavra santo não se refere a nada mais do que isso. É uma palavra que é circunscrita ao ambiente da pessoa e do relacionamento de Deus. Da pessoa de Deus e do relacionamento com Deus. Eu sou santo, diz o Senhor, e vocês devem ser santos. Eu sou separado. Em mim não há pecado, não há impureza, não há mal. E vocês devem ser santos, vocês devem ser separados e exclusivos para mim. Separados dessa realidade de pecado em que se tornou o mundo. E exclusivos para mim. Vocês devem viver lembrando que eu devo estar em primeiro lugar. Isaías, capítulo 57, versículo 15, diz que Deus habita no alto e santo lugar, mas habita também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isso nos dá a ideia
de que, por ser santo, Deus está muito longe. É assim que era na mente do hebreu. Deus está muito longe, muito distante de nós. Ele é santo. E essa ideia era exatamente por causa do pecado. A ideia de que estamos aqui embaixo e distante de Deus serve muito bem para nos fazer compreender o que o pecado fez. O pecado destituiu-nos da santidade. O homem foi criado por Deus e Deus colocou o homem num ambiente exclusivo, separado, perfeito. Chamou de Éden, um lugar onde não havia o mal. Mas o mal foi lá para seduzir o homem e o homem caiu. E por causa do pecado, a palavra de Deus diz que o homem foi o quê? Separado de Deus. Por isso, em Isaías 59:2, encontramos a palavra de Deus que diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado fez esta separação, e a ideia que é transmitida aqui é de que Deus está num lugar alto, sublime, perfeito, santo, e nós, seres humanos, embaixo, pecadores, separados de Deus. Em Levítico capítulo 2, nós vamos encontrar algumas coisas muito interessantes relacionadas a isso, porque no livro de Levítico, Deus dá ao povo hebreu, através de Moisés, os meios pelos quais essa distância poderia ser desfeita. Lembrando que o Antigo Testamento é o quê? A sombra projetada de quem? De Cristo, apontando para Jesus, apontando para a obra vicária realizada para acabar com a separação e a distância entre o homem e Deus, de forma definitiva. Mas naquele tempo, Deus estabeleceu alguns meios através dos quais essa distância, essa separação, ela era encurtada e fazia Deus se aproximar do homem. E é isto que o livro de Levítico vai apresentar, através das leis cerimoniais que Deus estabelece, fazendo com que Moisés as transmita. Então abra, por favor, no livro de Levítico, capítulo 2. Todo o capítulo 2 de Levítico, Deus está, através de Moisés, ordenando o povo a respeito de uma das expressões de adoração que eles deveriam apresentar a Deus: ofertas. Porque Deus estabeleceu como uma das expressões que faria com que ele se aproximasse do homem, e essa distância entre o homem e Deus se desfizesse, seria através das ofertas de adoração que esses homens iriam apresentar a Deus. E quando chega no capítulo 2, ele vai falar especificamente de um tipo de ofertas. Sobre o seu capítulo 2, ou melhor, sobre o capítulo 2 que está na sua Bíblia, deve ter um título. Você pode, por favor, ler para mim? Em algumas Bíblias está ofertas de manjares. Em outras Bíblias deve estar ofertas de cereais. É isso que está aí? Pois no capítulo 2 inteiro vai tratar desse tipo de oferta, que em algumas traduções foi traduzido como manjares, em outras cereais. Mas eu penso, para nossa compreensão, cereais
é uma tradução mais acurada, mais adequada, porque é dos cereais que vai se falar nesse texto. Então vamos ler apenas os versículos 1 e 2. Eu recomendo que você leia todo o capítulo, que é pequenininho. Depois, em casa, refletindo mais e ruminando sobre esta palavra. Capítulo 2, versículo 1 e 2 de Levítico, diz assim na minha tradução, ou na tradução que eu tenho, porque não é minha, né? Não fui eu quem traduziu. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la-á aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A palavra traduzida por oferta no versículo 1, quando diz assim: quando alguma pessoa fizer oferta, essa palavra traduzida aí, ela como oferta, no hebraico, ela é korban. Você pode repetir isso? Korban. Te faz lembrar alguma coisa? Lá no Novo Testamento, Jesus vai chamar a atenção de fariseus, porque eles faziam a korban. E quando eles faziam a korban, que era uma oferta consagrada a Deus de bens materiais, muitos estavam fazendo isso para se eximir, para fugir da responsabilidade de ter que cuidar dos seus pais quando eles já ficavam velhos. A korban, essa palavra korban, significa oferta consagrada ao Senhor, ou oferta ao Senhor. O que significa korban? Oferta ao Senhor. Essa palavra em hebraico tem como raiz a palavra korb. Eu não sei se a pronúncia está certa, porque o meu hebraico é mais português que outra coisa, né? Mas korb, que significa aproximar-se. Então a palavra korban, ela tem como raiz a palavra korb, que quer dizer aproximar-se. Se juntarmos oferta oferecida ou consagrada ao Senhor com a palavra korb, que é a raiz de aproximar-se, nós temos a junção que constrói a ideia: a oferta que me faz aproximar de quem? Do Senhor. Isso era a korban. E por que Deus estabeleceu que seu povo deveria dar-lhe ofertas? Porque, como disse antes, a oferta era o meio pelo qual alguém se aproximava de Deus, pois ela significa o desprendimento das coisas materiais e a expressão de exaltação, honra, fé e confiança naquele que é o Todo-Poderoso, aquele que supre aqueles que são seus. Ainda hoje, esta é a razão pela qual os que são crentes no Senhor, aqueles que são tornados filhos de Deus, aqueles que dizem amar a Deus, aqueles que dizem crer em Deus, devem honrá-lo com as suas ofertas. Por que Deus estabelece as ofertas? Porque quando o homem estava no Éden, criado perfeito por Deus no ambiente perfeito, não lhe faltava nada. Deus deu tudo para o homem, mas foi a cobiça do homem em ter aquilo que não tinha direito, em ser quem ele não poderia ser.
foi que trouxe o pecado para o mundo. Mas agora, quando o homem tira de si para ofertar a Deus daquilo que é o seu bem material, daquilo que é produto do seu trabalho, daquilo que é a sua expressão materializada da vida e dos prazeres que ele pode obter na vida, e ele traz e consagra ao Senhor a sua oferta, ele está declarando com isso, ao tirar dele e dar para Deus, que ele confia em Deus. Ele sabe quem Deus é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor que supre. Ele é o Senhor que protege. Ele é o Senhor que provê. Ele é o Deus que sara. Ele é o Senhor da sua vida. Por meio da oferta, o homem se aproxima daquele, portanto, que habita o alto e sublime lugar, como disse Isaías. Quando se fala em oferta, o que isso significa e o que está incluído na oferta? A oferta não é meramente dinheiro. A oferta não era, nesse caso aqui, meramente o cereal que era apresentado. Porque para o cereal estar ali à mão do homem e ser consagrado, houve um trabalho por trás. Ele trabalhou, ele cultivou a terra, ele suou para preparar a terra, para semear a semente, para proteger a semente das aves, dos animais, das intempéries. Ele cuidou durante todo o processo de germinação, de crescimento. Ele colheu, mas ele teve que preparar a farinha, e ele traz a farinha, o azeite e o incenso. Tudo isso é trabalhoso, tudo isso requereu algumas coisas. A oferta inclui como o adorador prepara seu coração para apresentar-se a Deus. Por isso o salmista diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Por quê? Porque é na casa do Senhor onde vamos para entregar a Deus a nossa oferta. Deus estabeleceu que não deveria ser em qualquer lugar, mas no lugar que Ele estabelecesse, ali deveria ser consagrada a oferta, a adoração. Então, a oferta inclui como o adorador prepara seu coração para apresentar-se a Deus. A oferta inclui como o adorador se prepara para servir a Deus. Tem muita gente servindo a Deus de qualquer jeito, sem preparação. Tem muita gente querendo subir o altar para tocar, para cultuar, para louvar, para participar da celebração de qualquer jeito. Mas a oferta inclui como o adorador se prepara para servir a Deus. A oferta inclui como o adorador honra a Deus com seus recursos. Eu disse como. A oferta, quando se pensa em oferta, se pensa em quanto. Mas a oferta inclui como. Como o adorador prepara a sua casa para consagrá-la a Deus. Tem muita gente que vai consagrar a Deus uma oferta e deixa em casa a esposa, o marido, os filhos, os vizinhos, parentes, em pé de guerra, com o coração sujo de mágoa, de rancor. E o salmista diz: quem se apresentará diante do Senhor no Monte Santo e no Santíssimo Lugar? Senão aquele que está com o coração puro e as mãos limpas. A oferta inclui como o adorador separa seu tempo para estar com Deus. Tem gente que tira um dinheiro da carteira na hora da consagração, dízimos e ofertas, e vem trazer oferta, mas não preparou o seu tempo para estar com Deus. Às vezes está no culto e a cabeça está longe. Passa a semana, tem lá o aplicativo da igreja para estudar, rever a palavra, ruminar o pão que recebeu, mas
quando se fala em oferta, inclui o como. Diga, por favor, para quem está do seu lado: oferta não é só o quanto, mas o como. Tudo isso se trata de oferta. Ou seja, ofertar não é simplesmente dar. Você pode repetir isso? Ofertar não é simplesmente dar. Hoje a ênfase que a gente vê na televisão, nos rádios é dá, dá, dá. E ofertar não é simplesmente dar qualquer coisa, por maior que seja o valor desta coisa. Não é simplesmente dar qualquer coisa para Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que a oferta desprezível, a oferta de restos, a oferta de coisas defeituosas, fere a Deus. E a oferta de coisas defeituosas não é simplesmente aquela quantia insignificante, porque não é só o quanto, é também o como nós ofertamos. Em Malaquias capítulo 1, versículo 6 a 11, a palavra do Senhor diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor, é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta, mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não está falando aqui, chamando a atenção daquele povo e dos sacerdotes, meramente porque o que estava sendo trazido era irrisório, estavam escolhendo de menor valor. Não, estavam fazendo isso por causa do que estava em seu coração, como eles estavam para se apresentar perante o Senhor. Por que eles estavam fazendo isso? Era o que tinha no coração deles. Por isso desprezavam o Senhor e apresentavam qualquer coisa. Amado, não adianta você dar tudo o que você tem se você não der a sua vida integralmente. E é disso que Deus está tratando em Levítico. É por isso que quando fala da apresentação da oferta, o versículo 2 de Levítico 2 que lemos, diz o seguinte: levá-la-á aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Deus manda que essa oferta ela seja apresentada com fogo, ou seja, ela deveria ser queimada inteiramente. E ao ser queimada, o que aconteceria com ela? Desaparecia. O livro de Levíticos, como já mencionei, é um manual que ensina como os hebreus deveriam se aproximar de Deus, usando como instrumento, como meio, as ofertas. Há muitos tipos de oferta nesse livro, mas nesse texto específico, há uma especial, ou em especial, que Deus está usando Moisés para orientar o povo.
É a oferta de, o que está aí? Cereais ou manjares. Essa oferta não tinha nada a ver com propiciação pelos pecados. Não tinha nada a ver com pedir perdão. Era uma oferta, um sacrifício voluntário, com um único propósito: honrar a Deus. Era um presente para Deus. Era um tributo a Deus. Essa oferta em hebraico, ela era chamada de Minchá Korban. Significa oferta de um presente, oferta de um tributo, simplesmente para isso, para honrar a Deus. E ela deveria ser apresentada com fogo. Hoje, nós não praticamos essas ordenanças porque elas eram de caráter cerimonial e eram designadas apenas para aqueles do Antigo Testamento. Entretanto, amados, os princípios e valores que Deus estabeleceu são perenes e são eles que nós devemos aprender e praticar em nossas vidas. Então vamos começar a ver que princípios e valores são esses que estão aqui. Porque eu não sei quanto a você, mas eu muitas vezes passei por esse texto me sentindo enfadado, porque não conseguia compreender. Por que Deus pede para o cara levar farinha? Meu irmão, farinha é coisa de cearense, né? É coisa de caiçara. Caiçara que gosta de comer farinha. Tem, né, essa farinha, flor de farinha. Misturar com azeite, farinha com azeite, eu acho que eu não ia gostar desse negócio. Alguém aqui já comeu farinha com azeite? Já? Mas se você pudesse comer uma alcatra, você não preferia não? Há algumas lições que podemos tirar aqui da oferta de manjares ou oferta de cereais, se queremos nos aproximar de Deus da maneira certa, porque ainda hoje a oferta, a adoração nos aproxima de Deus, pois os elementos que compunham essa oferta tratam de formas como nós honramos e devemos honrar a Deus. Então pega o seu caderninho para você anotar, para não esquecer, porque Deus vai falar muito com você agora. Então, quais são os elementos que compunham essa oferta? Primeiro elemento era a farinha. E a farinha aqui deveria ser de trigo moído. Para haver farinha, o trigo tinha que ser moído. Diga, o trigo tinha que ser moído. Senão não tem farinha. Faz sentido, né? O trigo tinha que ser, o grão tinha que ser moído. A farinha, amados, diz respeito ao modo como eu e você honramos a Deus, deixando-o moer a nossa vida. Não era para trazer o trigo, o grão inteiro, debulhado ou com a casquinha e colocar lá para ser oferecido. Ele deveria ser moído. Oferecer farinha, queridos, fala de oferecer a Deus um caráter aprovado, e não há caráter aprovado se não passarmos pelas provas. São as provas que moem a nós. Podemos até ser trigo e não joio, ter boas intenções e deixar o pecado, mas se nos momentos difíceis, quando seremos moídos na arrogância, na prepotência, na insubmissão, na autossuficiência, e temos que depender e confiar inteiramente de Deus, mas recuamos, então não podemos ofertar farinha. Nós somos um grão duro, bruto.
Mas nós temos que ser farinha. Olha para quem está do teu lado, vê se tem cara de farinha. A palavra de Deus diz assim: um coração bem quebrado e contrito o Senhor não despreza. Diz para quem está do teu lado: você tem que ser farinha. João capítulo 12, versículo 24, é o Senhor quem diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Ser moído é negar-se a si mesmo, morrer para si mesmo, morrer para as vontades da carne, é fazer a vontade de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 23, o Senhor Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. É preciso ser moído e tornado farinha. A semente de trigo, queridos, ela é viva, mas ela só morre quando ela passa pelo moinho para ser tornada farinha. Ali ela morre. Jesus passou por momentos difíceis, e em Isaías capítulo 53, versículo 10, profetizando a respeito de Jesus, encontramos o profeta Isaías dizendo: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Isaías está dizendo que Deus teve alegria em moer Jesus. Diferente do que isso pode parecer, alguém poderia dizer: que Deus sádico é esse, que teve prazer em moer seu próprio filho? Acontece, queridos, que Deus se agrada em ver você passar por momentos difíceis, em me ver passar por momentos difíceis, porque Ele não olha para o momento, e sim para o resultado que o momento vai produzir, e o resultado é transformação de caráter. Ver morrer o velho homem pecaminoso, moer para ser transformado em farinha. Quando a gente olha a farinha, a gente não pensa na mandioca mais. Alguém aqui olhando para a farinha pensa naquela raiz enorme que é a mandioca? Não. Alguém pegando trigo para fazer um bolo pensa nos grãos de trigo? Não. Você só pensa no que você está vendo. E o que é que você está vendo? Farinha. O que é que Deus quer ver em nós? Deus quer ver em nós um caráter transformado, filho de Deus, filha de Deus, alguém convertido, alguém transformado, uma nova criatura. Por isso, Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, nós encontramos escrito ele dizendo: meus irmãos, tende grande gozo, grande alegria, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Por quê? Porque é isso que honra e agrada ao Senhor. Passemos por cada momento de luta, portanto, ofertando honra ao Senhor e não abrindo a nossa boca para murmurar. Há coisas que precisamos passar porque são parte do nosso processo de conversão de pessoas carnais para espirituais, de grãos para farinha. Lucas capítulo 22, versículo 31. Olha Jesus falando para Simão Pedro. Esse camarada andou 3 anos com Jesus, ou próximo disso. Ele foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Quando Jesus estava nas situações mais extremas ficou, né? Estranho, mas extremas, quem estava lá?
João, Tiago e quem? Pedrão. Lá estava Pedro. Mas quando chegamos em Lucas capítulo 22, versículo 31, olha o que Jesus vai dizer para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. O que significa isso? O que Jesus está querendo dizer? Satanás pediu para te peneirar como peneira trigo. Você já viu alguém peneirando trigo? Ou arroz? Já viu peneirar arroz? Primeiro você malha o arroz. Como é que você malha? Você pega, como isso aqui, o grão de trigo. Você pega o feixe. E aí você vai num lugar duro, uma pedra, e você bate. Você malha. Para soltar os grãos daqui. Depois você pega aquilo tudo e joga numa peneira para peneirar. E o que significa peneirar? Você pega aquilo tudo, você sacode e joga para cima. E quando você joga para cima, o vento vem para levar a palha, para que vá ficando somente os grãos ali. Mas quando ele está falando peneirar aqui, ele está falando para tirar de você, fazer você passar pela peneira. Irmão, você já se pensou sendo farinha e alguém colocando você na peneira? Eu não sei se as donas de casa já fizeram isso. Depois de peneirar, ficou um resto ali, ela põe a mão em cima e ainda esfrega para ver se não tem mais uns grãozinhos fininhos para sair por... Jesus está dizendo: Simão, Simão, Satanás pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres... Mas esse cara não era convertido, ele já era discípulo de Cristo. Jesus mandou ele com outro, de 2 em 2, e voltou dizendo: Senhor, em teu nome curamos, expulsamos demônios, até os demônios se submetiam a nós, cheios de alegria. Agora Jesus está dizendo: Simão, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Tornou-lhe Jesus: Pedro, digo-te que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenhas negado que me conheces. E você sabe o restante da história. Pedro passa por aquilo. Pedro nega Jesus. Amados, Jesus avisou a Pedro que ele seria peneirado e queria orar por ele, para que na peneira a fé dele não desfalecesse. Pedro já andava há 3 anos com Jesus, achava que já estava pronto para sofrer de tudo, mas ele teve que ser o quê? Moído. Ele teve que ser moído. Moedura fala de refinamento. A farinha moída, ela é refinada e peneirada para então estar pronta para ser usada. Como é que anda o seu caráter? Ele tem se aperfeiçoado numa oferta de honra a Deus? Ou estagnou durante a caminhada? Ou passando pela provação, ao invés de você se permitir se tornar farinha, você virou um aglomerado de coisa dura? O outro elemento dessa oferta é o azeite. Azeite fala do modo como eu honro a Deus através dos meus relacionamentos. Interessante que é no livro de Levítico que Jesus se refere ao grande mandamento, dizendo: e semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Está no Levítico. E o azeite é esse elemento que remonta aos relacionamentos. Salmo 133, versículo 1 e 2 diz que a comunhão é como um azeite que escorre.
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo ou azeite que desce sobre a barba de Arão, o sumo sacerdote. É como o azeite da consagração que vai untando o sumo sacerdote. A comunhão entre os irmãos. Para o azeite, entretanto, ser produzido, as azeitonas, elas são esmagadas até sair todo o óleo. Elas são prensadas 4 vezes, até não ter mais óleo ali a sair. Amados, Deus usa nossos relacionamentos para nos prensar. Olha para quem está do teu lado, diga: primeiro, farinha, ser moído, transformação de caráter, expurgar toda a palha, deixar de ser duro para ser pó, humilde, honrar a Deus. Segundo elemento, azeite. Diga para ele: azeite, fala de ser moído. Amados, talvez você, quando está a sós com Deus, viva bem, não tenha problemas em obedecer, renunciar às coisas, mas quando você é colocado na prensa, sendo provado nos seus relacionamentos, talvez você não consiga ofertar honra para Deus. Tem muita gente que, quando chega no texto de Jesus dizendo: se alguém te der num lado da face, ofereça-lhe a outra. Opa, aí não. Se me der na face, vou dar nas duas dele com uma vez só, para poder com uma só liquidar a conta. Quando a palavra de Deus diz: farte-se da afronta, o quê? Me fartar da afronta? Eu não tenho sangue de barata. Tem muita gente que, quando chega lá, Jesus diz assim: ama o teu inimigo. Eu falei: quer amar meu inimigo? Bandido bom é bandido morto. Que negócio é esse, rapaz? Me atirou de 38, 7,65 nele. Bota a ponto 40 logo, que é para não sobrar nada. Mas não foi isso que Jesus fez. A palavra de Deus diz que, ainda enquanto nós éramos inimigos de Deus, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz por nós. Quanto de nós temos pecados recentes relacionados ao relacionamento com outras pessoas? A unção de Deus na nossa vida, amados, é confirmada quando conseguimos honrar a Deus, não só em nós mesmos, no caráter, farinha, mas quando esse caráter tratado é capaz de se relacionar em paz e santificação com outras pessoas. A palavra de Deus diz assim: não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha para quem está do teu lado, pergunta para ele: você tem buscado, tem seguido viver em paz com todos? Jesus ensina o princípio da restauração. Se teu irmão pecar, vai entre ti e ele só. Procura ganhar o seu irmão. Se não for possível, leva ainda 2 contigo. Jesus ensina que é para se tentar, para se buscar toda e qualquer possibilidade ao seu alcance, ao meu alcance, porque Deus não se agrada de irmãos que vivam em desunião, de lares que vivam em desunião, que marido e mulher vivam em desunião. Por quê? Porque está faltando um caráter aprovado. Alguém não quer se deixar ser farinha, alguém não quer se deixar passar pela prensa e se tornar óleo,
Amados, não é ser santo só com o Senhor, mas também no relacionamento com meu filho, com a minha esposa, com os meus pais, com meu chefe, com os meus colegas de trabalho, com os meus vizinhos, porque queremos honrar e ver o Senhor. O azeite simboliza a unção de Deus, e a unção de Deus nada mais é do que a presença de Deus manifesta em nós. E se nós temos a presença de Deus em nós, nós queremos que essa presença se faça também nos outros, porque Deus é amor. Deus é amor. Mas como é que você acredita que Deus se sente quando vê que um crente vira a cara para outro crente? Ou mesmo quando um crente, alguém que diz ser filho de Deus, ou alguém que diz que crê em Deus, guarda rancor, mágoa, ressentimento contra o seu próximo. O terceiro elemento, mas vamos falar primeiro dos dois primeiros, vamos lembrar? Qual é o primeiro elemento? Farinha. Farinha fala de quê? De quê? Ser moído. É ser moído? Virar farinha. Passar pela moenda para aprovar o caráter, para ter o caráter transformado. O segundo elemento que vimos qual é? Azeite. Azeite fala da azeitona, que é prensada. Ela é prensada 4 vezes para extrair todo o óleo que ela tenha. Isso está falando da santificação. Isso está falando da unção. Isso está falando da comunhão que eu preciso ter com Deus e com o meu próximo. E o terceiro elemento é o incenso. E o incenso fala de quê? De devoção. O modo como eu honro a Deus, separando tempo para estar com Ele. Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 4 diz assim: veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Incenso, amado, não é qualquer oração, mas é a oração de um santo. O que significa santo? É a oração de alguém separado. E o que? Exclusivo para Deus, que está lutando contra o pecado. Não é uma oração do faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não é a oração, Senhor, eu estou saindo agora aqui de casa, sentado no meu carro, Senhor, nos proteja no ir, no vir, faça-nos chegar em paz e segurança. É aquela oração em que eu separo tempo para estar em comunhão com Deus. Uma vida de busca incessante, de alguém que quer mais, de alguém que não se contenta com a religiosidade, de alguém que tem em Deus a sua prioridade no dia bom e no dia mau também, em todas as fases da vida. É alguém que busca estar em comunhão com Deus. O salmista diz no Salmo 16, versículo 8: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porquanto Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Salmo 34, versículo 1: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmo 71, versículo 14: mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. E Salmo 105, verso 4: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Eu quero recomendar a você uma mensagem que eu preguei, está lá no SoundCloud, uma das primeiras mensagens que estão lá: a diferença entre o fracassado e o bem-sucedido. Anota para você não esquecer, está lá no SoundCloud, a diferença entre o fracassado e o bem-sucedido. O fracassado
é aquele que só de vez em quando faz o que é certo. O bem-sucedido é aquele que tem disciplina e todo dia ele faz aquilo que ele sabe que deve fazer. E a palavra de Deus diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Amados, não só nas programações da igreja, não só quando as coisas apertam, que devemos buscar a Deus, mas é continuamente. A busca apaixonada por Jesus sobe como incenso. A vida de oração, de jejum, de consagração sobe como incenso. Tem um cheiro agradável a Ele, porque expressa amor para com Deus. Quando eu estava apaixonado, solteiro, eu só queria estar ao lado daquela porque eu estava apaixonado. É assim ou não é? É. E por que é que depois que casa, parece que aquela paixão esvanece? Porque a gente se acostuma ter aquela pessoa todo dia com a gente. Tem muito crente que já se acostumou com a ideia de que ele é salvo, vai morrer e vai para o céu, seu nome está escrito no livro da vida, por isso que ele religiosamente vem à igreja, mas já não tem mais aquele primeiro amor. Por que não? Porque se acostumou com o ser crente, filho, filha de Deus. O que você tem feito para reacender ou para manter acesa a chama da sua comunhão com o Senhor? Só um adorador produz incenso, um religioso não. Gostei muito dessa frase. Você pode repetir depois de mim? Só um adorador produz incenso, um religioso não. Deus não se agrada de nada do que a gente faz por religiosidade, mas Deus se agrada daquilo que a gente faz, que produz um cheiro suave e agradável a Ele. Levítico capítulo 2, versículo 11 diz: nenhuma oferta de cereais que fizerdes ao Senhor se fará com fermento. Ainda no capítulo 2, falando sobre as ofertas de cereais, ele diz: nenhuma oferta de cereais ou de manjares, como estão em algumas versões, que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. A oferta deveria ser de farinha, que mais? Azeite, que mais? Incenso. Mas Deus está prescrevendo: não adiciona nem fermento e nem mel. Se eu estivesse pensando numa coisa de comer, eu ia dizer: poxa vida, farinha com mel é uma boa. Alguém aqui já comeu farinha com mel? É uma boa. Eu gostei muito. Mas Deus está dizendo: não, nem fermento, nem mel. Por que Deus não queria que colocasse nem fermento e nem mel? Porque a oferta de manjares, queridos, não poderia conter fermento nem mel, por simbolizarem o pecado. Isto é, antes de nos apresentarmos ao Senhor, o que o Senhor está querendo dizer aqui? Antes de nos apresentarmos ao Senhor, precisamos reconhecer e confessar os nossos pecados, nos acertando constantemente, porque a oferta de honra, ela deve ser pura. Você sabe qual é o efeito que o fermento faz? Não sabe? O mel, ele vai tirar o sabor real da coisa. Você colocou mel, muda completamente o sabor, sim ou não? Muda. É como colocar açúcar. Se você colocar fermento, a consistência natural da coisa também muda. Por quê? Porque o fermento, ele vai criar ali uma colônia de bactérias e vai fazer aquilo crescer. Tem muita igreja aí cheia de fermento e pouco incenso, ou nenhum incenso.
mas muito fermento, muito mel. Tem muita igreja show, culto show, atraindo multidões. Mas Deus diz: não quero nem mel e nem fermento. Tem que ser puro. Antes de nos apresentarmos ao Senhor, nós precisamos reconhecer e confessar nossos pecados. Mas olha, no versículo 1 e 2, nós vimos só 3 elementos. Quais são? Farinha, azeite e mel. Perdão? Incenso. Farinha, azeite e incenso. E vemos Deus dizendo que mel e fermento não. Mas no versículo 13, Deus vai mandar adicionar um outro elemento. Diz assim: toda oferta dos seus manjares, ou toda oferta dos seus cereais, temperarás com sal. A tua oferta de manjares ou de cereais, não deixarás de faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás o sal. Qual é o significado do sal nessa oferta de honra a Deus? O sal sobre a oferta fala da motivação do ofertante. Olha o que diz o Senhor: a tua oferta de cereais não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. É chamado sal do pacto, ou o sal da aliança. Em tudo que faço, em tudo que eu fizer, a minha motivação deve ser: eu tenho uma aliança com Deus, e esse motivo é suficiente para que toda a minha vida seja uma oferta de honra a Ele. É por isso que o Senhor orienta assim: quando você for fazer alguma coisa aos homens, faça como se estivesse fazendo para mim, porque isto é agradável, isto vai me honrar. Teu patrão, ele é um homem inescrupuloso, infiel, ele não é honesto. Mas o Senhor diz: mas quando você entrar para trabalhar, dê o seu melhor, faça com amor, seja excelente, sem pensar que você está trabalhando para alguém que não te honra, porque o seu testemunho de fidelidade, de honra, está sendo para mim uma adoração que eu recebo. As pessoas íntimas de Deus são as que querem honrá-lo. Honrá-lo por quem Ele é e não pelo que Ele vai dar. Muitos ofertam, mas quando percebem que a sua vontade não está sendo feita, vão embora. Deixa a igreja, abandona Jesus. A nossa oferta tem que ser temperada com sal do pacto, ser motivada pelo pacto que nós temos com Ele e nada mais. Quanta gente já passou aqui por essa igreja, fez o pacto de membresia, e esse pacto de membresia diz: eu agora me coloco submisso ao Senhor e faço esse pacto com a igreja que é o corpo de Cristo. Farei isso. Mas quando a vida desse crente, as coisas não estão sendo como ele gostaria que fosse, vai embora. E muitos não dão nem satisfação, nem olham para trás. E muitas vezes o fazem porque estão passando por um momento de ser prensado, mas não quer ser.
Outros estão sendo moídos, mas não querem ter o seu caráter transformado. E não honram o pacto, não honram a aliança. A nossa oferta tem que ser temperada com sal do pacto, meu amado. Se você vem trazer a sua oferta, mas quando você sai daqui e você tem que tomar suas atitudes e decisões lá fora, você esquece quem você é e a aliança que você fez com Deus, então a sua adoração não serve para nada para abençoar você. A oferta que alguém traz e deposita no gasofilácio, ela nunca deixou de ser de Deus, ainda que estivesse na mão de quem quer que fosse, porque tudo pertence a Deus. E por que é que se vem adorar? Porque a oferta que Deus estabeleceu, Ele estabeleceu por sua causa, por minha causa, porque somos nós que fomos distanciados e separados dEle por causa do nosso pecado. Quem é que precisa se aproximar de Deus? Somos nós. Muita gente está por aí dizendo: hoje nós não temos mais, pode rasgar o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento não é mais para hoje. Esse negócio de dízimos, de ofertas, isso é lá para o hebreu, isso é para o Antigo Testamento. O Novo Testamento nem fala de dízimo, é exatamente isso, não fala. Sabe por quê? Porque não precisa falar, já foi falado antes. Se não fala que acabou, então continua. E o que fala que acabou é que Jesus veio para cumprir toda a lei e os profetas. Tudo aquilo que era cerimonial. Mas pastor, mas o senhor não está pregando sobre oferta de cereais? Hoje ninguém traz oferta de cereais. É verdade. Mas o que é que está inserido nesse ato que Deus estabeleceu? São os princípios e valores. O que é que Deus queria que aquele povo fizesse? Porque é o mesmo que Ele quer que eu e você façamos hoje, porque Ele continua sendo Deus que é santo, e Ele exige que aqueles que dele se aproximam sejam santos, separados e exclusivos para Ele. Que a nossa vida seja uma vida inteiramente queimada no seu altar, em oferta de cheiro agradável e suave ao Senhor. A oferta tinha que conter sal, porque o sal tem propriedades especiais. Sal dá sabor à nossa vida em qualquer situação. Em qualquer situação, nós temos que ter o sal do pacto. Sal fertiliza o solo. Quanto mais alto o nível de pactos que eu faça com Deus, quanto maior comprometimento eu tenha com Deus, mais fértil vai ser a minha vida. Você quer ter uma vida abençoada? Não pensa você que é você trazer todo o dinheiro que você tem na tua carteira e agora para demonstrar a fé que você tem para o mundo espiritual. Isso é conversa balela de outras igrejas por aí que estão temperando as ofertas com mel e fermento. Porque a verdadeira adoração não é essa. É aquela que tem sal, aliança com Deus. Eu não adoro a Deus por causa daquilo que eu espero que Ele me dê. Eu adoro a Deus por quem Ele é e pelo que Ele já me deu. Se eu sou salvo, remido e lavado pelo sangue de Cristo, então eu vou morrer e vou para o céu. Eu não mereci isso. Eu adoro a Ele por isso. Eu adoro pela salvação que eu não mereci e já recebi. Eu adoro a Ele porque eu fui tornado uma nova criatura. Eu adoro a Ele porque enquanto vivendo nesse mundo, eu estou num lugar, num mundo que está sob o domínio de Satanás, e para ser abençoado aqui, eu tenho que viver como um verdadeiro e frutífero filho de Deus. Aliança, pacto, caráter transformado, submissão à vontade. Então, o lugar mais alto do universo. O homem está aí querendo ir para Marte agora, lá para 2030, espera-se que o homem pise em Marte. O lugar mais alto do universo onde o homem pensa ir. Mas o lugar mais alto do universo, amados, é estarmos aos pés do Senhor, dedicando-lhe toda a honra que lhe é devida.
Isso é feito através de uma vida quebrantada, de um caráter trabalhado, através do relacionamento com os irmãos, com o próximo. Uma vida que sobe como incenso agradável a Deus, refletindo a aliança, refletindo o pacto estabelecido para sempre com o nosso Deus. E assim é que nós viveremos uma vida abençoada pelo Senhor, se nós nos fizermos como uma oferta agradável ao Senhor. Para sermos uma oferta agradável ao Senhor, eu preciso me deixar ser moído. Humildade e submissão. Eu preciso me submeter a ser prensado pelos meus relacionamentos. Eu preciso lidar com você que é arrogante, sendo humilde. Eu preciso lidar com aquela pessoa intransigente para aprender a depender de Deus. O que mais? E incenso fala de quê? Hein? Devoção. Eu preciso dedicar tempo para estar na comunhão com Deus, para estreitar o meu relacionamento com Ele. E o que mais que eu preciso fazer? Sempre relembrar o pacto que eu fiz com o Senhor, quando entreguei a minha vida e disse: eu te recebo, Jesus, como meu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da minha vida. E eu me lembro hoje que eu existo para dar prazer ao teu coração. Essa decisão que eu vou tomar agora, Senhor, honra a ti. O que o Senhor diz a respeito dessa atitude que eu pretendo tomar? Pensa sobre isso. A oferta é o que me aproxima de Deus. A oferta é o que abre a janela do céu para fazer de mim abençoado. Se a oferta é uma verdadeira expressão de honra a Deus, e não é somente o que e o quanto, mas é também o como eu apresento essa oferta. E aquilo que mais Deus espera é a minha vida, é a sua vida no altar do Senhor. Você tem um pacto feito com Deus? Porque se você não tem um pacto feito com Deus, como você pode ofertar e a sua oferta ser uma expressão sincera de honra? É preciso primeiro reconhecer que você é pecador, arrepender-se dos seus pecados. Mas tem gente que diz: puxa, mas eu nunca roubei, nunca matei, eu nunca estuprei, eu nunca corrompi, eu sou um trabalhador honesto, pago os meus impostos. Mas eu te faço uma pergunta: você tem vivido sob a responsabilidade de quem foi criado por Deus para viver para a glória dele? As decisões que você tomou ao longo da sua vida, você se importou de saber o que Deus queria? Você se importou se Deus se agradava que você fizesse do jeito que você fez? As atitudes que você tomou, motivadas pelos teus sentimentos, você acredita que honraram a Deus se você nada perguntou a Ele? Você, ao longo da sua vida, você buscou ter contato com Deus e comunhão com Deus? Você buscou conhecer Deus através da sua revelação que Ele faz de si mesmo, chamada Bíblia Sagrada? Você buscou conhecer os princípios e valores estabelecidos por Deus para que você vivesse de modo a dar prazer ao coração dele? Se não, você pode ter buscado fazer socialmente tudo certo. A oferta, aos olhos dos homens,
pode ter um valor significativo. Mas aos olhos de Deus, não é assim. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos orando por você, se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059. 21 2761 1059.